Infelizmente, a propriedade privada no Brasil está sendo permanentemente atacada. Tanto a imobiliária, com invasões, expropriações, quanto a mobiliária, com uma carga tributária excessiva, principalmente nas classes baixas, que não conseguem poupar. Depois a intelectual, com uma pirataria muito grande, com conivência do poder público, e ambiental, com desmatamentos permanentes em áreas públicas ou até mesmo realizadas por órgãos públicos como o INCRA, que é um dos maiores desmatadores do Brasil. Então, a minha pergunta é, na sua opinião, nós vamos conseguir mudar esse quadro com esse governo? E esse governo sabe que a propriedade privada é um dos pilares da democracia ou não sabe? Ou sabe e está querendo atacar a propriedade privada justamente para enfraquecer uma das instituições, um dos pilares da democracia? Uma? Então tá bom. Ô Paulo, uso conhecimento corrente que nós estamos ainda na defensiva em matéria do significado da propriedade. E em parte porque a bandeira da propriedade foi apropriada negativamente pela esquerda. No sentido de denunciar a propriedade como sendo a realização da exclusão. E, portanto, no final é um tema filosófico e precisa ser tratado na filosofia e na filosofia prática através da política. O que está ficando claro, e esse trabalho do Cantagalo, vamos dizer, mostra descaradamente, é que o povão, que é o que nos interessa, a maioria que elege os nossos governantes, não tem a menor dúvida intelectual a respeito de se é bom ou se é ruim ter a propriedade. A propriedade é a maneira de organizar a sociedade, ponto. Pelo contrário, faço aqui uma contradenúncia. Quem sabe nós não queremos entregar aos demais a propriedade? E eu digo nós mesmos. Quem sabe nós queremos insistir no século XXI na chamada entrada de serviço dos nossos prédios. Teve sua razão de ser. Certamente já foi até mais sofisticada essa diferenciação em séculos passados, mas no século da integração e da inclusão, essas coisas vão mudando e vão mudando muito rapidamente para que haja essa integração, mas não só na novela da televisão, mas de fato na conduta das pessoas. E, portanto, eu diria para vocês, sem sombra de dúvida, de que nós já estamos com a maioria. Só que a gente não faz o discurso. Nosso discurso, em geral, ele é um discurso defensivo, um discurso encabulado. É um discurso de quem tem um pouco de vergonha de levantar essa questão. E acho que também por parte de quem é excluído, não há percepção ainda do nível e do grau dessa exclusão. Assim como a gente não tem ideia do quanto se desmata, do quanto que nós estamos agredindo o ambiente, também não se tem ideia do quanto se mal paga o FGTS, que se remunera TR mais 3, né? E do quanto a poupança individual é tungada e que o sujeito chega no final do mês, ele não sabe que ele não poupou. E o que ele poupou via Previdência, fundo não criou, porque a Previdência Social brasileira é estritamente sem fundos. É uma bicicleta que pedala permanentemente sem nenhuma acumulação tangível. Também um outro assunto grave. Agora é curioso, porque eu estou lembrando que estão começando a organizar a previdência privada, a previdência do setor público, e a realizarão, aliás, mais rápido do que a tangibilidade dos ativos do INSS, por exemplo, e vocês vão verificar que na hora H, quando o Estado olha para si com total racionalidade. Amanhã eu irei dar uma palestra, por exemplo, na ABRAP, que aliás é uma grande parceira nossa, Associação Brasileira dos fundos de pensão, né? E daqui se chama Previdência Privada, mas cujos principais representantes em termos de fundos são os de empresas públicas, a começar da Previ, que ela é vinculada ao Banco do Brasil, da Petros, que é vinculada
a empresa Petrobras, mas que também agora tem fundos multipatrocinados, independentemente de você ser Petrobras, e aí por diante, vários fundos, inclusive de setor privado. Mas não atinge a mais do que 2,5 milhões de participantes ou beneficiários já aposentados diretos e talvez um pouco mais se fizermos a conta das suas respectivas famílias. Mas o Brasil... Que teria que ser coberto, em princípio, passa de 60 milhões. Portanto, nós temos um vezes 20 para fazer em termos de tangibilidade do patrimônio, que é o que daria segurança para esse país realmente sair investindo e, inclusive, consumindo, portanto, crescendo mais. E, portanto, são vários aspectos de exclusão que você mencionou que nos levam a batalhar por uma reforma tributária, outros temas que não são aqui da hora, mas eu diria que se eu tivesse que escolher hoje um que enche o saco da exclusão, é realmente a propriedade imobiliária. Você brigar com esse inconsciente coletivo, inclusive da classe média, de alguma classe média, perguntemos-nos assim para o nosso travesseiro se a gente não fica um pouco chateado, e várias vezes eu sou questionado até por pessoas que têm a liberdade de verbalizar isso, mas por que dar essa propriedade para quem não pagou? Estão esquecidos de que o Código Civil diz que uma das formas da aquisição da propriedade é estar lá e ter estado por tempo suficiente. E que é o que nos habilita moralmente a condenar no dia seguinte as invasões. Porque se nós vamos organizar a sociedade de acordo com que quem já está e já esteve pacificamente, vai ter que ser provado, etc., para o X tempo, vai ser regularizado, vai ser integrado, vai ser organizado, vai receber seu RGI, vamos ter os novos loteamentos, aí entramos num outro tema que não é de hoje, simplificação da lei de loteamento para que isso realmente possa acontecer, integrado a transportes, etc. e tal, e você tem uma sociedade onde a ocupação desordenada e ilegal deixa de ser cohonestada por forças políticas, milicianas ou de quem quer que seja. E essa é a decisão que a sociedade brasileira tem que tomar. Vamos para a bagunça crônica ou vamos para a reorganização progressiva? Se vamos para a reorganização progressiva, este é o caminho, não é? E não o caminho da exclusão.